Meu povo, bom carnaval para todo mundo. Eu sei que eu estou chegando atrasado para falar de seleção brasileira, porque um dia e meio depois do jogo da seleção com a Costa Rica, todo mundo já falou. Eu simplesmente não tive tempo nessa terça-feira de fazer o vídeo por aqui. Então vou falar hoje, talvez esse vídeo ainda abrange outras seleções, simplesmente porque eu estou meio the office, eu vou começar as frases e eu não sei como é que elas vão terminar. Mas a minha intenção é tentar explicar para vocês por que a seleção jogou mal contra a Costa Rica. Eu acho que o principal problema, e aqui já é um spoiler que depois eu vou para as individualidades, é não ter um plano de furar uma defesa fechada. Depender muito de jogadas individuais. Isso pode expor dificuldade de jogadores nesse tipo de jogada, mas você não gerar boas situações para que os jogadores tenham as jogadas individuais para fazer, porque o Brasil realmente tem Vinícius e Rodrigo principalmente, que podem jogadas de um contra um resolver muito. Do outro lado, o Rafinha menos. E por isso que quando entra o Savinho dá a impressão de melhora, porque me parece um time montado para um contra um, e se você tem um jogador como o Rafinha, que eu fico bastante confortável para afirmar, porque foi ele que me disse numa entrevista que eu fiz com ele agora em fevereiro, ele não é um atacante que a sua principal característica é o drible. Ele pode ajudar em fase defensiva e ofensiva de outros jeitos, mas ele falou, se esperam de mim Neymar, Lamine Yamal, esse tipo de jogador de um contra um, eu não sou. Então, como o próprio Rafinha disse, e é algo que aqui em Barcelona já se fala há bastante tempo, né, que ele não é jogador que nessa última parte do campo tem um contra um, entra o Savinho, dá a impressão de que leva muito mais perigo, e de fato leva muito mais perigo, porque é um time montado para isso. Para mim, o problema da seleção é a circulação de bola lenta e os jogadores estáticos numa posição final das jogadas, que eles deveriam não estar ali no momento da construção. Por exemplo, o Arana e o Danilo muito à frente já, muito perto de Rodrigo, Rafinha e de Vinícius, fazendo uma linha de 5 lá na frente, com a linha de 5 da Costa Rica, isso faz com que a sua criação tenha menos jogadores. A não ser que a sua intenção seja encher o campo do adversário de jogadores para tirar a sobra, para deixar muitos jogadores com as suas marcas, né? Que o Guilherme Arana fixe um jogador da Costa Rica, que o Danilo fixe outro jogador da Costa Rica, para que aí Danilo, Rafinha e Rodrigo, Vinícius, Rafinha e Rodrigo, tenham mais situações contra outros três defensores de um contra um, que é mais ou menos o que tentava fazer a Espanha do Luiz Henrique e mais ou menos o que tenta fazer o Arsenal algumas vezes também, de fixar jogadores na frente para que Trossard ou Martinelli ou Saka tenham situações de um contra um, ou até o Manchester City um pouco, como eu falo aqui com vocês tem quase 2 anos, que a grande qualidade do Grealish é segurar a bola para que dobre ou triplique marcação nele e que ele passe essa bola, que se tem 2 ou 3 nele, tem que ter 1 ou 2 livres de outro lado, né? Porque é simplesmente uma matemática, 11 contra 11, então vai ter jogadores livres se tem jogador dobrando ou triplicando a marcação no Grealish, e aí abre espaço para que Foden, Bernardo tenham um contra um, que Rodrigo De Bruyne tenha um chute de fora da área, ou que tenham passes com menos marcadores para o Haaland na área. Simplesmente citando times que fazem essa formação de 3 defensores, 2 no meio e 5 jogadores lá na frente quando estão atacando, e que foi o que a seleção fez, mas eu não percebi hora nenhuma qual era o plano da seleção, a não ser entregar a bola para os jogadores e que a partir dali eles improvisassem na última parte do campo para atacar. O Real Madrid é um time que dá a sensação de que está improvisando no último terço de campo. O Ancelotti já disse isso, né? Que ele tem uma ordem até determinado momento, que ele quer muita ordem defensiva, mas que na frente ele quer que a criatividade dos seus jogadores fluam. Tem inclusive um debate bastante grande, acho que mais no Brasil sobre o estilo do que aqui, que é sobre o estilo de jogo posicional, esse que fica todo mundo nas suas casinhas, ou o estilo de jogo funcional do Ancelotti, do Fernando Diniz, de outros treinadores, que os jogadores têm mais liberdade para se movimentar. Qual que é o ideal nesse momento do futebol? Acontece que o Real Madrid dificilmente, e ataca pior, quando está estático no campo de ataque. Quando os jogadores adversários estão todos posicionados e os do Real Madrid também, o Real Madrid tem mais dificuldade. E Rodrigo e Vinícius, nesse momento, têm mais dificuldade de atacar. O que o Real Madrid faz melhor é conseguir atrair muitas vezes o adversário, deixar o adversário mais longe da sua área, para conseguir correr mais, fazer jogadas de velocidade, jogadas de transição e aí explorar o melhor dos seus atacantes muito velozes. Ou deixar esses jogadores em faixas mais isoladas do campo. Por exemplo, contra Bayern e contra Borussia Dortmund, o primeiro tempo do Real Madrid nesses 2 jogos, me parecia que a intenção era concentrar muitos jogadores do lado esquerdo, Bellingham, Vinícius, Toni Kroos, Mendy, para que essa bola fosse girada. A bola normalmente serve de uma miragem. Um jogo de futebol,
eu pelo menos entendo assim, ele é um jogo de atração e de engano. Você usa a bola para atrair o seu adversário, porque a bola é uma miragem, todo mundo quer a bola, então todo mundo vai atrás dela. Você usa a bola para atrair o seu adversário e depois para enganar ele e mandar a bola para um outro lugar onde tem menos gente. Porque, especialmente na Copa América, que os campos são menores, se você tem um campo menor, você tem menos espaço. Então, se você tem muito jogador de um lado do campo, o espaço está onde? Está do outro lado. Então, o que o Real Madrid tentou fazer em alguns jogos dessa temporada era atrair para o lado esquerdo, tinha um exímio lançador que é o Toni Kroos, e essa bola girava para o outro lado para pegar Valverde, Carvajal, às vezes Rodrigo, em mais situações para ou finalizar as jogadas, muitas jogadas eram finalizadas, ou para construir melhor pela direita, e depois esses jogadores como Vinícius, Bellingham se juntavam dentro da área para fazer as finalizações. Assim o Vinícius fez muitos gols de centroavante, o Bellingham também, porque a jogada nascia na esquerda, girava para a direita e às vezes ou terminava por ali ou terminava dentro da área com esses jogadores se somando de segunda linha. Quando o Real Madrid já estava posicionado no campo de ataque, quando o rival já estava posicionado no campo de ataque, que é o que acontece no Brasil e Costa Rica durante todo o jogo, tem mais dificuldade para as coisas acontecerem. E aí, quando que sai o jogo do Vinícius, por exemplo, e o Vinícius é o grande personagem aqui, porque é o grande nome da seleção, e o jogo dele simplesmente não aconteceu ainda, e contra a Costa Rica tampouco, quando está todo mundo posicionado, a ideia do Real Madrid é encher outro setor do campo, normalmente a área de jogadores, para que o Vinícius possa ter as jogadas de 1 contra 1. Nessa temporada ele já saiu bastante da ponta esquerda para fazer mais jogadas por dentro, exatamente porque isso fica mais difícil, mas contra o Bayern, por exemplo, ele começa a levar vantagem contra o Kimmich e cruzar a bola na área e não ter ninguém. O Bayern de Munique coloca o Mazraoui por ali, o Kimmich, mais o Kim Min-jae, coloca basicamente 3 jogadores do lado direito para tentar parar o Vinícius Júnior. E ainda assim, a jogada do gol de empate do Rossello, como tem muita gente do Real Madrid na área, quando essa bola chega invertida para o Vinícius Júnior, para também pegar ele numa situação melhor do que se já tivesse muito jogador por ali, ele consegue um corte por dentro. Como tem muita gente na área, precisa ter muita gente na área para marcar esses caras, então o Vinícius tem mais espaço para o drible, o Neuer bate roupa e sai o gol de empate do Real Madrid. Na seleção brasileira, como a circulação de bola de um lado para o outro é mais lenta, porque eu acho que não é um time, talvez ainda, ou não sei se um dia será, suficientemente bem treinado para que essa bola chegue no Vinícius em um momento que não esteja todo o time adversário posicionado ali, o Vinícius tem muita dificuldade nesse 1 contra 1. Então acho que tem um problema de que o Vinícius vai receber a bola na ponta esquerda para tentar o drible ou para a linha de fundo ou para o meio, todo mundo sabe. A questão é quando ele vai receber essa bola, em que situações ele vai receber essa bola. Não é simplesmente passar a bola para o Vinícius, é atrair o seu rival, usar a bola como atração para o rival para um outro lado, usar os jogadores para atraírem o rival para dentro da área, para você entregar a bola para o Vinícius com 1 ou 2 marcadores, porque 1 ou 2 marcadores ele dá conta, quando começa a ter 3 fica mais complicado para ele. E se vem 3 jogadores no Vinícius, que ele pare de arriscar tantas jogadas, porque aqui contra a Costa Rica, eu vou olhar aqui, ele perdeu 4 de cada 10 bolas que ele tocou. O Vinícius toca na bola nos 71 minutos que ele teve em campo 44 vezes e ele perde 18 bolas. Se você dividir 18 por 44 vai dar 0,4. Ele perdeu 40% das bolas que ele tocou, porque mesmo que a bola chegasse para ele em uma situação muito óbvia, era óbvio que a bola ia chegar para o Vinícius, porque era uma jogada construída lentamente até chegar ali, ele ainda assim tentava as jogadas individuais. Então, o certo nesse tipo de jogada é não tentar a jogada individual. É porque o Vinícius quer fazer dar certo, é confiante, ele quer jogar bem pela seleção, então ele tentava e tentava. E ele é instruído para tentar também, né? Tenho certeza que a instrução do Dorival Júnior para ele é quando você pega a bola, vai para cima dos caras. Só que para cima de 1, 2, 3 ficava difícil, ele perdia muitas bolas nessas situações. Se quando chega 2, 3 jogadores no Vinícius, ele volta e você tem mecanismo para fazer essa bola girar, essa bola vai chegar em melhor condição depois no Paquetá, no Rodrigo, no Rafinha, do outro lado. O outro lado do campo, com o Rafinha, é um pouco diferente. Como o Rafinha não é esse jogador de drible, ele tem que ajudar a seleção ou invadindo o espaço. Aqui a gente fala picar o espaço, meio que uma picadura mesmo. Vocês já levaram uma picadura hoje? É entrar no espaço, né? O Rafinha fez alguns gols aqui até de cabeça no Barcelona, com essa entrada em profundidade, quando a defesa está toda fechada e é o jogador que avança. Eu não sei se no Brasil é o que a gente usa de atacar a profundidade, eu não gosto muito dos termos, tá?
De vez em quando acho que eles explicam bem, acho que de vez em quando você precisa de um glossário para acompanhar um vídeo, então eu prefiro não usar. Mas é quando a defesa dos caras está toda fechada e é o cara que entra naquele espaço ali, mesmo que seja uma defesa fechada na linha da grande área, perto da linha da grande área, é o cara que vai entrar. Só que se você não tem também mecanismos de gente para fazer o passe para esse jogador, para entender, esse jogador tem que entender que horas ele tem que entrar, se ele vai entrar para receber a bola ou para puxar a marcação e para confundir também, e quem vai passar, se vai entender que é hora de passar, se é hora que ele vai confundir, então quando o Rafinha entrar em diagonal, ele vai puxar um defensor com ele e vai abrir um espaço do lado, por exemplo, para o Danilo. Isso também me pareceu pouco, como a gente diz, para falar em glossário, automatizado, né? Não me parece que é algo automático na cabeça dos jogadores da seleção, essa opção de que o Rafinha vai entrar muito bem em velocidade e pode finalizar de primeira. O gol que ele faz contra o Paris Saint-Germain, antes da Copa do Mundo, ele faz um gol contra a Tunísia, ele faz um gol aqui contra o Osasuna na temporada passada de cabeça. Nessa temporada tem uma vitória do Barcelona, acho que é 1-0, um gol do Rafinha, que é assim um cruzamento que vem da direita do João Félix contra a Granada, talvez. Não, Granada foi 2-2. Enfim, nem me lembro. Mas que o Rafinha também faz um belo gol assim de cabeça, que é você perceber que um cara muito rápido vai entrar, um cara que normalmente finaliza de primeira e que você vai fazer esse passe para ele. Normalmente é esse passezinho assim, arco, né? Para ele entrar naquele espaço para finalizar. Ou o Rafinha ajuda assim, ou o Rafinha ajuda dando os passes. Porque quando ele corta para a esquerda, ou ele pode chutar de fora da área, ou ele tem um cruzamento também muito envenenado. O cruzamento em arco do Rafinha é forte, é tenso, pode gerar que o defensor mande a bola para dentro do gol, que alguém ataque tanto no primeiro pau, como essa bola pode vir mais alta para alguém que esteja entre zagueiros. O Rafinha é muito bom cruzando. Tanto que aqui no Barcelona, nas 2 temporadas, ele deu mais de 10 assistências. E basicamente todas nesse tipo de cruzamento. O Lewandowski, o Firmino se aproveitaram muito desses cruzamentos do Rafinha. Agora, se você quer que o lado direito faça igual ao lado esquerdo, entregar a bola para um ponta driblar, é melhor colocar o Savinho. Porque a gente viu nos minutos que o Savinho teve em campo como realmente ele tem mais pólvora do que o Rafinha para jogadas de 1 contra 1. É porque eu não sei se é a melhor ideia mesmo você simplesmente esperar jogadas individuais. Porque hoje em dia no futebol, até para você ter a jogada individual, você precisa de bons mecanismos, como eu estou explicando aqui, de tirar os jogadores de um lado do campo, de quando que você vai entregar a bola para os caras, para que eles possam fazer esse tipo de jogada. Então, com os lados da seleção funcionando mal por não saber aproveitar as melhores coisas do Rafinha, ou não conseguir aproveitar as melhores coisas do Rafinha, e o Vinícius Júnior ser extremamente, lá ele já falo antes, manjado, os adversários estão manjando o Vinícius Júnior. Como é muito manjado, né? Falando sério agora um pouco, que você vai passar a bola para o Vinícius Júnior tentar jogada individual, ficou fácil de marcar a seleção. Então, se a gente for olhar as estatísticas, a bola ficou 40% no terço de ataque do Brasil, na intermediária da Costa Rica, com ela completamente presa lá, 47% no meio campo, só 13% no campo do Brasil, ou seja, foi praticamente mesmo só o Brasil atacando, acho que recuperou bem a bola, recuperou rápido, mas atacou mal durante todo o jogo. Esse tipo de esquema, você não ter um atacante, um centroavante, eu acho que é ruim, eu acho que seria bom para a seleção. Se vai jogar com 3, com 2 abertos, eu acho que isso pede um centroavante. E se vai jogar com 2 abertos, é difícil que um deles não seja o Rodrigo, porque o Rodrigo é o melhor jogador da seleção brasileira, para mim, é quem melhor entende o jogo. E acho que quem melhor tem sentido a camisa nesse momento, sabe? Assim, é quem está no melhor momento mesmo para ser titular. Mas é um esquema com 2 jogadores bem abertos, normalmente pede um atacante ou para fixar os zagueiros, ou porque de vez em quando você vai precisar cruzar a bola na área e você vai precisar de alguém com presença ali para finalizar. O certo é que seja o Endrick, né, pelo momento, pela projeção, mas até um atacante mais corpulento, alto, assim, acho que não seria um mau negócio. Mas o certo é que seja o Endrick, que é mais baixo, que é mais móvel também, mas que pelo menos fica na área, e o Endrick também tem muita boa presença de área. Nos primeiros jogos da seleção do Dorival, contra a Inglaterra e Espanha, a gente tinha tido uma impressão melhor, né? Eu tive boa impressão contra a Inglaterra, tá? Contra a Espanha é um 2-2, e eu já falei aqui algumas vezes, é um 2-2 mentiroso em muitos aspectos, porque os gols da Espanha são irregulares, pelo menos um deles, então a Espanha não merecia ter feito aqueles 2 gols que fez, mas a Espanha jogou melhor do que o Brasil para ganhar. É um gol que o Unai Simon entrega para o Rodrigo e depois um gol de rebote de escanteio, embora o Brasil no segundo tempo tenha dado um pouco mais de boas sensações. É um 3-3, né? Depois tem um gol de pênalti ainda no finalzinho. Então, ainda deu um pouco de melhores sensações o Brasil, embora não tenha
Caramba, é 2-2 ou 3-3? Tem um gol do Endrick no escanteio, tem um pênalti do Carvajal no final e tem um gol do Rodrigo. É um 3-3. É um 3-3. É isso mesmo. Mas assim, não me deu a sensação de que a seleção brasileira mereceu contra a Espanha. Contra a Inglaterra, sim. Mas mesmo contra a Espanha, quando o Brasil levou perigo, era contra-atacando. Porque defender é mais fácil do que atacar, destruir é mais fácil do que construir. Então você organizar um time muito solidário, que defenda, que tenha jogadores muito rápidos, muito capazes de decidir quando tem espaço para correr, e bons lançadores, os meio-campistas, os zagueiros, os laterais do Brasil, todos eles têm boa bola longa para acionar esses atacantes, então é realmente um time que vai contra-atacar melhor do que vai atacar. O que eu acho que mesmo que esse time não evolua muito, mesmo que esse time tenha ainda dificuldade contra Paraguai e contra a Colômbia, que quando chegar no mata-mata, quando o Brasil pegar a Argentina ou até o Uruguai, porque o Marcelo Bielsa também tende a soltar o time, o Brasil vai ter espaço para contra-atacar e vai poder roubar a bola. E o que eu vi da Argentina, assisti agora também contra o Chile e já tinha visto contra o Canadá, é um time que perde muitas bolas no ataque e que dá muita condição de contra-atacar. Se você consegue se desfazer da marcação-pressão logo depois que perde a bola argentina, é um time que pode ficar vulnerável no contra-ataque. Então eu tenho a sensação que o Brasil irá melhor contra as grandes do que contra as pequenas. Então ainda acho que nessa primeira fase talvez tenha dificuldade, a não ser que saia um gol cedo, que também podia ter acontecido contra a Costa Rica, né? Se sai logo um gol, muda a característica do jogo, tira peso, tanto muda a característica psicológica, porque tira peso dos jogadores, deixa eles um pouco mais relaxados para jogar, como obriga também o adversário em algum momento a dar um passo à frente, que também vai gerar espaço para a seleção. Então também tem um pouco da bola entrar ou não entrar para que o jogo destrave ou não destrave. Mas a minha sensação é que vai melhorar contra as seleções mais abertas. Pela característica dos jogadores e pelo que a gente viu contra a Inglaterra e contra a Espanha, mais contra a Inglaterra do que contra a Espanha. Mas repito o que eu falei no início. Por que a seleção jogou mal? Para mim, entrega mal a bola para o Vinícius, entrega a bola de forma muito óbvia para o Vinícius, tem muitos jogadores concentrados na frente e a bola chega neles, eles já estão todos lá posicionados. Eu acho que tem que ter surpresa, tem que, quando o Vinícius receber o Arana, passar para gerar uma dúvida no lateral e no meio, quem é que eu marco, para onde é que eu vou, e não que os dois já estejam ali quando a bola chegar do lado esquerdo, e aproveitar o lado direito do campo, se é para 1 contra 1, não é o Rafinha. Agora, se você quer um jogador que entre em espaço, que você vai poder dar uma bola longa para ele dentro da área, um jogador para fazer cruzamentos na área, talvez esse cara seja assim o Rafinha. Se for um jogador de 1 contra 1, ou o Savinho ou o Rodrigo, acho que vão ser mais úteis por ali. Só que, repito, não sei se simplesmente 1 contra 1 e você apostar no talento individual vai resolver todos os problemas. Os mecanismos para atacar da seleção não estão bons e é por isso que dá a sensação de que os jogadores não são tão bons assim, né? Agora dá a sensação de que o Rodrigo não é tão bom, de que o Rafinha, de que os outros jogadores não são assim tão bons. São sim, a gente vê eles durante o ano. O Vinícius é o melhor jogador do mundo nessa temporada. Agora, por que ele não consegue jogar na seleção? Acho que tem um pouco da cabeça dele, tem muito de a seleção não ser um time, repito, não sei se ainda ou se um dia será, mas um time bem treinado, como é o Real Madrid, para saber explorar as características excelentes que o Vinícius tem. Então, desculpa pelo atraso, mas acho que é por isso que a seleção não consegue ainda jogar bem, por isso que não jogou bem contra México e Estados Unidos, contra México menos, é um time reserva, mas não jogou bem contra Estados Unidos e contra Costa Rica, perfis de jogos bem parecidos para mim, com essa dificuldade de atacar que a seleção teve. Eu vou voltar amanhã, vou fazer um vídeo amanhã sobre a primeira fase da Euro, que eu espero das oitavas de final, com dicas para vocês da KTO, e sexta-feira eu vou responder perguntas de vocês, então se você chegou até aqui, faça o favor de se inscrever no canal, de deixar um like também, e amanhã tem mais. Valeu, gente, um beijo para vocês, hein? É quarta-feira ainda, boa semaninha para todo mundo, tá calor aqui, e eu vou pra praia.